Ah, tem 2 Álvaro Milans ali. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui, dando continuidade numa questão aqui que eu pulei na aula passada. Ele vai mexer aqui com exemplos. Então, vamos só colocar aqui na lousa que o nosso tema ainda é descontinuidade. Descontinuidade, tá? Descontinuidade. Então, a gente discutiu vários aspectos de descontinuidade na aula passada, eu gravei vídeo, coloquei no canal do YouTube para vocês, e ele vai mexer aqui com exemplo, né? Aqui na última linha do exemplo, ele dá uma dica do que ele quer fazer, ó. Nos 2 exemplos seguintes, exibimos funções não decrescentes com infinitos pontos de descontinuidade. Você não pode esquecer que o último teorema que a gente viu, e a gente discutiu até a demonstração na outra aula, né? Era um teorema que dizia o seguinte, olha, os pontos de descontinuidade de uma função monótona limitada f no intervalo i, limitado ou não, só podem ser do tipo salto e formam um conjunto no máximo infinito enumerável. Então, ele estava no último teorema discutindo um pouco essa questão de quantidade de pontos de descontinuidade que uma função pode ter, né? E o tipo também de descontinuidade. Então, ele quer mostrar aqui alguns exemplos. Então, só que eu vou começar com outro exemplo aqui. Eu vou começar com um exemplo... eu vou começar com um exemplo tirado do outro livro, do livro do Elon, que é um exemplo muito interessante, já que ele quer mexer com questão de conjuntos de infinitas descontinuidades. Quer dizer, eu vou começar a aula com uma pergunta. É possível uma função... É possível uma função aqui, f de R em R, né? Que fique bem claro, uma função de uma variável, uma função real de uma variável real, ter um conjunto de descontinuidade, ter um conjunto de pontos de descontinuidade, um conjunto de pontos, um conjunto infinito de pontos de descontinuidade? Resposta, sim. Vamos dar alguns exemplos aqui, né? É possível uma função f de R em R ter um conjunto infinito de pontos de descontinuidade? Interrogação. Resposta. Sim. Direta e reta a resposta. Sim. Resposta, sim. Certo. E já vou socar o exemplo aqui. Então, só que esse primeiro exemplo não vou pegar do Ávila, vou buscar lá no Elon. Eu acho um exemplo muito interessante, faz a gente pensar em várias coisas. É o seguinte, olha bem esse exemplo aqui. Seja uma função f de R em R, dada por, olha só o que ele fala aqui, f de x é 0 quando x é racional, f de x igual a 1 quando x é irracional. Então, ela é definida assim, f de x igual a 0 se o x é racional. F de x igual a 1 se x é irracional. Certo? Olha só que interessante isso aqui. Okay? Não dá nem para fazer o gráfico, né? Se a gente tentar fazer o gráfico de uma função dessa, como é que vai ficar um gráfico desse? Imagina só. Você coloca aqui, ó, sei lá, eixo Y, eixo X, você tenta fazer o gráfico. A pessoa, isso é um jeito de sacanear o aluno na prova. Faça o gráfico dessa função. Como é que o cara vai marcar 0 aqui em todos os números racionais e 1 aqui nos irracionais? Quer dizer, vai ficar... A aparência que o gráfico vai ficar é como se fossem 2 retas paralelas, mas é claro que não são 2 retas paralelas o gráfico da função, né? É que é tanto ponto, né? A densidade, né, dos racionais aqui dentro dos reais. Então, quer dizer, muito difícil. Então, deixa para lá essa questão do gráfico. Vamos analisar alguma outra coisa aqui. Vamos analisar, por exemplo, as descontinuidades. Vamos analisar as descontinuidades, né?
Então, como é que fica aí para a gente analisar? Olha só o que ele comenta aqui. Ele comenta o seguinte: note que dado qualquer Azinho pertencente a R, qualquer número real, podemos obter uma sequência de números racionais convergindo, olha lá, uma xn, diferente de Azinho, e convergindo para A, e também uma sequência de números irracionais, yn, diferente de A, e convergindo para A. Né? E, bom, como que pode isso aí? Deixa eu explicar. Bom, dado um Azinho pertencente a R, dado um Azinho pertencente, vou tentar explicar melhor, vamos ver se eu consigo. Dado Azinho pertencente a R, Azinho é racional, ou Azinho é irracional. Tá certo? Quer dizer, você tem essas duas opções. Dado um número real, ou ele é. Ah lá, o Álvaro Milan está falando aqui. Essa função tem no livro do Ávila também, na parte de exercício sobre funções. Valeu, Álvaro, você já está sabendo mais do livro do que eu, com toda certeza. Dado A pertencente a R, ou A é racional, ou A é irracional. Tá? Então você tem duas possibilidades. Aí eu diria para você o seguinte: será que nos dois casos eu consigo uma sequência xn de racionais e uma sequência yn de irracionais, as duas convergindo para A e as duas diferentes de A, nunca assumindo o valor A? Vamos ver aqui, acho que eu consigo sim. Por exemplo, vamos pegar o primeiro caso aqui. Vamos supor que se A é racional, se A pertence a Q, né? Se A pertence a Q, quer dizer, ele é racional, então sejam as sequências. Sejam as sequências. Sejam as sequências. Então, vou colocar aqui, ó, uma sequência, a xn que ele falou aqui, a xn tem que ser de números racionais e diferentes de A. Então, já que o A é racional, vou fazer assim, ó, xn igual a A mais 1 sobre n. O que vocês pensam disso aqui? Xn total pertence a Q, é tudo racional aqui. Xn é diferente de A para todo n, e o limite dessa xn é igual, obviamente, a A. Ok? Agora, essa é uma sequência. Seria uma sequência de racionais convergindo para A. Tá? Agora, será que é possível fazer também essa sequência aqui, yn, de irracionais convergindo para A? Então, dá uma olhada nisso aqui, ó. Yn igual a Azinho mais π sobre n. Essa aqui pertence a irracionais. Né? Ok? E a yn é sempre diferente de A, para todo n. E o limite da yn é igual a A. É igual a A. Olha lá. Então, veja só. Duas sequências, uma de racionais e outra de racionais, as duas convergindo para A. Então, quer dizer, se você estiver num ponto Azinho racional, qual é a conclusão que você chega? Olha bem como é que é a sua função. A sua função, quando o x é racional, ela vale zero. Então, f de xn, f de xn é igual, todos os xn são o quê? São racional. Então, f de xn é igual a zero, que é diferente de 1. E quem que vai ser 1? 1 vai ser o f do yn, porque os yn são todos irracionais. E f de irracional dá 1. Então, quer dizer, logo, limite de xn, uma sequência que é constante igual a zero, o limite dela é zero, que é diferente, o limite dela é zero, que é diferente de 1, que é o limite da yn. Não, desculpa, da xn não, da f de xn. Peraí, deixa eu corrigir aqui rapidamente antes que eu passe vergonha. Limite da f de xn é igual a zero. Limite da f de xn
é igual a 0, que é diferente de 1, que é o limite da f de yn, tá? Então, veja, existe um resultado que a gente discutiu aí para algumas aulas atrás, eu já não me lembro mais quando é que foi, tem que ver lá nos vídeos, que diz o seguinte, olha, é um sei somente seu resultado. Se uma função é contínua num ponto do seu domínio é reais, pegou um azinho pertencente a R, é um ponto do seu domínio. No caso, nesse primeiro tópico aqui, a gente está vendo no caso de um A racional. Aí agora aqui a gente vai ver, agora aqui no próximo a gente vai ver um A irracional, tá? Se consegue a mesma coisa. Mas aqui já dá para você perceber o seguinte, tem um resultado que a gente estudou que diz o seguinte, se a função é contínua desculpa, função é contínua não. Se existe o limite da função para x tendendo a, então toda sequência xn tendendo para a, o limite da f da xn tem que dar igual ao limite da função. Né? Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo duas sequências diferentes que tendem para A, limite A, uma sequência xn e uma sequência yn, só que o limite da f da xn dá 0, e o limite da f da yn dá 1. Então, não pode haver o limite da função para x tendendo a A, porque senão todas as sequências... É exatamente o que ele diz aqui. Ó. Se você voltar aqui no exemplo, ó, limite da f de xn é 0, limite da f de yn é 1, conforme eu escrevi aqui na lousa. Logo, não existe o limite para x tendendo a f de x, quer dizer, você tem duas sequências convergindo para A, xn e yn, e o limite da f da xn dá uma coisa, o limite da f da yn dá outra coisa. Então, não tem o limite para x tendendo a da função. Agora, volta na aula passada, quando ele falou os casos de descontinuidade, que eram 3 casos. Um deles era, não existe o limite da função no ponto. Aí a função é descontínua. Então, é justamente o caso que a gente está aqui. Não existe o limite da função, vamos colocar aqui, né? Portanto, não existe limite para x tendendo a A, f de x. Logo, daí, f não é contínua em A. Tá? Não é contínua em Azinho. Aí você poderia fazer a seguinte crítica, mas você pegou só o caso racional, né? O A poderia ser também um A pertencente a irracionais. Então, vamos analisar esse caso do A irracionais. Será que a gente consegue fazer a mesma construção? Olha só que interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Se A é irracional, então sejam as sequências. Então, sejam as sequências, 2 pontos, né? Como eu falei ali, xn e yn. Aí eu peguei primeiro uma só de racionais, depois uma só de irracionais. Só que agora o próprio Azinho é um número irracional. Então, a gente tem que fazer uma construção aqui de acordo, né? Por exemplo, a xn, eu poderia pegar ela aqui, ó, Azinho mais 1 sobre n. Isso aqui vai ser sempre um número irracional. Eu acho que teve lá uma primeira aula do curso, eu não me lembro, agora eu já não me lembro se foi nesse curso ou no curso de lógica. Tem uma aula lá onde a gente prova se A é irracional e B é racional, então a soma dos dois é irracional também. Você faz a prova por absurdo, né? Supõe que fosse racional, aí sairia que o número irracional seria uma divisão de inteiros, é uma coisa assim. Então, quer dizer, se eu pegar esse número irracional A e eu somar 1 sobre n nele, ele continua sendo um número irracional, tá certo? Então, aqui você tem uma sequência, digamos assim, uma sequência só de números irracionais. Não, só que, peraí, a xn tem que ser de racionais. Ah, não, então peraí. Então, eu me confundi aqui. A sequência x, essa aqui vai ser a yn. Essa vai ser a yn.
que a yn tem que ser de irracionais. A xn é de irracionais. Na xn, então eu vou fazer o seguinte. Na xn. Como A é irracional, A irracional implica que ele tem uma expansão infinita não periódica. Uma expansão decimal infinita não periódica. Ele é assim, né? A igual um Bzinho, vírgula, B1, B2, B3, reticências, BN, reticências. Essa aqui é a expansão decimal dele, né? Tipo, sei lá, 3,14, 15, se fosse π, né, por exemplo. E vai embora, infinitas casas decimais sem período. Então, eu posso montar a seguinte sequência xn. xn igual a B, B1, B2, reticências até Bn. E não tem reticências depois, para no Bn. Então, xn pertence a quê? Isso aqui é um número racional, porque ele tem finitas casas decimais não nulas. Né? Pertence a quê? Pertence a quê? E qual que é o limite para n tendendo a infinito? Conforme, quer dizer, quem que seria o x1? Seria b,b1, 3,1. x2, 3,14. x3, 3,141. x4, 3,1415. E assim por diante. São sempre números racionais e, obviamente, o limite de xn vai ser igual ao a. Porque quando você tender para infinitas casas decimais, você vai ter exatamente a expansão decimal do número irracional a. Então, limite, aqui conseguimos uma sequência de números racionais convergindo para o número irracional. Agora, deixa eu voltar porque eu estava fazendo antes, né? Agora é uma de irracionais. Yn igual a A mais 1 sobre N. Essa aqui, com certeza, é irracional. Né? E, obviamente, o limite dela limite da yn é igual a A. Então, você caiu na mesma situação ali do tópico anterior. Você tem duas sequências convergindo para A, uma só de racional, outra só de irracionais. A função vale 0 nos racionais, vale 1 nos irracionais. Então, o que acontece? Vai acontecer o seguinte. Então, xn, f de xn é igual a 0, que é diferente de 1, que é o f de yn. Né? Logo, limite da f de xn é igual a 0, que é diferente de 1, que é igual o limite da f de yn. Ponto final. Então, aí qual é a conclusão que a gente chega? A mesma conclusão. Não existe o limite para x tendendo a A, daí a função não é contínua em A. Né? Só que agora nós estamos no caso de um A irracional. Né? Portanto, ou seja, como já foi para racional e para irracional, acabou. A função é descontínua em todos os pontos do seu domínio. Portanto, a função... Como é que ele fez aqui? Como é que eu escrevi? Portanto, não existe o limite, né? Não existe o limite para x tendendo a A, f de x, certo? Logo, f não é contínua, ou é descontínua em Azinho, ok? Aqui, veja bem, todos os pontos aqui desse conjunto, eles são pontos de acumulação do conjunto, né? Você está pegando todos os números reais, qualquer ponto que você pegar é um ponto de acumulação. Então, no ponto de acumulação, que é o caso do Geraldo Ávila, ele já fala que trata dessa questão de continuidade e descontinuidade só em ponto de acumulação. No ponto de acumulação não tem jeito, você tem, para a função ser contínua, tem que existir esse limite aqui. E além do mais, ele tem que existir, ele vai dar um L, e esse L tem que ser igual ao f de A. Aqui nem existe o limite, então a função é descontínua, tá? Então acabamos de ver, lembra da pergunta que eu tinha feito antes? É possível uma função f de R em R ter um conjunto infinito de pontos de descontinuidade? Resposta sim. Agora, olha que interessante, o conjunto de pontos, quer dizer, conclusão, a função é descontínua em R. Conclusão. A função
F é descontínua, em R, e R é um conjunto infinito não enumerável. Não enumerável. Não enumerável. Então, o que isso significa? Isso significa que, aí você fala, puxa, mas no teorema anterior que a gente viu na outra aula, estava dito lá que o número, que o conjunto de descontinuidades é no máximo enumerável, mas era para uma função monótona limitada. Essa função que a gente está vendo nesse exemplo, ela é limitada, ela está entre 0 e 1. Então, não dá para a gente dizer que ela não é limitada, ela é limitada. Mas ela é monótona? De maneira nenhuma, né? F de 3 vale 0, porque 3 é racional. F de π, logo adiante do 3, vale 1, porque π é irracional. F de 4 vale 0 de novo. Então, ela já faz ali um 0 no 3, 1 no π, 0 no 4. Então, só para dar uma... Né, quer dizer... isso jamais poderia acontecer se essa função fosse monótona, é isso que eu quero dizer, né? Ela não é uma função monótona, então ela não tem que respeitar aquele teorema que a gente viu na última aula. E, de fato, o número o conjunto de descontinuidades dela é todos os reais. Todos os pontos de R são pontos de descontinuidade. E R a gente já, inclusive, demonstrou nesse curso, é um conjunto não enumerável, né? Interessante esse exemplo. Agora, para não ficar muito longo o vídeo desse exemplo, eu vou parar aqui. No próximo vídeo eu vou discutir o exemplo do Ávila, que é uma função interessante também que ele monta lá. Só que ele vai montar uma função que vai ser monótona, ilimitada. Então ela vai ter um conjunto de infinitas descontinuidades. Só que aí você vai ver, obviamente, que é um conjunto enumerável, porque daí vai estar dentro das hipóteses do teorema da aula anterior. Então deixa eu encerrar essa gravação aqui, antes que fique longo demais. E a gente já começa